Boas Manolos, como é que vocês estão? Tudo bem? Nós hoje estamos aqui para falar do quê? Estamos aqui para falar dos primórdios dos videogames de terror, ou seja, os primeiros jogos de terror a serem lançados, sim pessoal. E sem mais delongas, vamos logo para o vídeo que eu não gosto de enrolar. Em 1972, o Odyssey, um videogame de Magnavox criado por Ralph Bauer e tido como o primeiro videogame doméstico de todos, recebeu o jogo Haunted House. Foi desbravador do início de um género, em toda a sua simplicidade desafia o jogador a encontrar um fantasma sem tocá-lo. Para nós isto seria um pouco esquisito se hoje saíssem jogos assim, neste caso. O que para eles era bom, para nós hoje trata-se de uma piada. Pronto. Surgiram depois os computadores e com eles uma outra forma de videogame. Os jogos de texto. Esse tipo de aventura pecava pela ausência de gráficos. Escrevíamos para onde nós queríamos ir e líamos o que estava a acontecer. Era um pouco mau para quem não percebia inglês, não era como hoje. Antigamente os jogos não eram traduzidos para português de Portugal e português BR. Por isso era um bocadinho difícil, para nós que não conseguíamos ler inglês. Mas isso iria de alguma forma somar aos games lá da frente. Quando os gráficos se juntaram de vez aos arredos mais aprimorados que só existiam nos jogos taste-based. Ou seja, taste-based, se não me engano, corrijam-me se eu estiver errado, taste-based é tipo um jogo que é basicamente tudo texto. Que nós temos que escolher a cena através de texto e isso, acho que é isso, não tenho bem a certeza. No início dos anos 80, The Looking Horror colocava o jogador em um pesadelo que parecia ter saído de um conto de Lovecraft, um mestre em dar medo. No fim da década de 80, o jogo punha uma forma de medo mais gráfica, Unvinted. Era um game de explorar com uma história e visuais assustadores. Para a época, claro. Como já disse, os gráficos não eram fortes. Que foi portado para o primeiro Nintendo 8-bits, que estava aberto o caminho para os games assustadores, como Sweet Home, inspirado em um filme de terror japonês, que chegou em 1989 e trazia uma equipe filmando um documentário dentro de uma mansão envolta em mistério. Em 1992, os games ainda não tinham gráficos muito reais. Aliás, os gráficos reais começaram a aparecer a PS3 e isso, mas nós estamos a falar de jogos de terror, por isso não sei muito bem. E muitos seguiram a mesma fórmula. Ou seja, a mesma fórmula que havia antes, aquela cena de texto base, se não me engano. Não é Alone in the Dark, o game cujo nome se traduz como Sozinho no Escuro. Era jogado por apenas um player que normalmente o fazia no escuro. Na escola, era o tema das rodinhas dos garotos. Empolgados com os avanços da indústria, os gráficos de perspectiva 3D chamavam mais a atenção que seu enredo bastante simples. Você é o investigador particular Edward Canby, trabalhando em uma mansão nos Estados americanos de Louisiana, que pertencia à artista Jeremy Heartwood, que se suicidou por enforcamento na década de 20, ou então podia assumir o papel de Emily Heartwood, sobrinha de Jeremy. Ao entrar na casa, as portas se fecham e a ação começa. Monstros, armadilhas e quebra-cabeças para escapar. A perspectiva 3D não era o bastante para os jogadores que queriam sustos. Os filmes traziam cenas cheias de medo e isso precisava de ser reproduzido em algumas formas de videogames. Como nós sabemos hoje também, isso acontece muito nos videogames, aliás. Os videogames deles parecem as próprias cutscenes e isso, já há jogos, o Resident Evil 7, que parece uma cutscene, o gráfico bom que ele tem, né? Em 93 chegou o Set the Guest. A mansão estava lá, cheia de perigos que eram mostradas em pequenos clipes de vídeo. Cortesia do poder de fogo dos computadores da época das chamadas cutscenes. Ou seja, as cutscenes, sim, que hoje os jogos quase tipo... As cutscenes é o próprio gráfico do jogo. Basicamente, aquilo é bem esquisito. E a real é, Set the Guest não foi tão famoso quanto Phantasmagoria, um game que chegou 2 anos depois e voltou em uma campanha de marketing. Phantasmagoria foi também o terror dos pais das crianças da década de 80. Em 90 eles eram pré-adolescentes ou adolescentes, todos falavam de um game recheado de vídeos perturbadores com cenas nojentas. Bem, para isso hoje não precisamos de videogames, vais tirar Deep Web, né? Como todos sabemos. O Phantasmagoria tinha a palavra gore em seu nome, a demonição de filmes sangrentos, e era basicamente isso. O visual sobrepunha o psicológico e muitos jogadores queriam mais.
queriam ser assustados com a categoria e era preciso a chegada de um estilo próprio para os games. Bem, depois de tudo isso, nós sabemos que chegou o início de Survival Horror, pronto, como queiram dizer, eu digo horror. No ano seguinte, a Phantasmagorica, em 1996, a Capcom representou os fãs do medo com o primeiro Resident Evil. E o caminho para um novo género dentro de tema nascia o Survival Horror, como vocês queiram dizer. O horror de sobrevivência, zombies e dezenas e centenas deles, um cenário infestado de um jogador solitário, armado com uma necessidade de alta capacidade de improviso, precisava se manter vivo e saudável. Os gamers abraçaram o título que virou franquia em um ano, vendeu mais de 1 milhão de cópias. 1 milhão de cópias, sim. É muita coisa, principalmente para a altura. Hoje seria pouco, como nós sabemos, não é? Hoje seria muito pouco, mas na época foi um sucesso. Bem, mas era este o vídeo, sim. Eu vou deixar aí na descrição o site a que eu fui pesquisar isto, se vocês quiserem ler mais detalhadamente. Este foi o primeiro vídeo que eu fiz assim de curiosidade. Se vocês gostaram e querem mais, isto está muito trabalho, vocês não têm noção, estarem a pesquisar isso, cortar algumas partes que não interessam e tudo mais. Se vocês gostaram, deixem o like, né? Para apoiar aqui o canal, para que possamos crescer e isso tudo. E tenho também muito a agradecer-vos pelo like que vocês deram no vídeo anterior. Conseguimos bater a meta de 17 likes, mesmo estando 4 meses sem postar vídeos. Mais uma vez digo, vou deixar na descrição, se vocês quiserem ler isto com mais detalhe. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Subscrevam-se no canal se ainda não estão inscritos. E é isso, pessoal. Fui!